Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Bem, doutor Henrique. E aí, Mário? Boa tarde a todo mundo. Santa Paz? Santa Paz, graças a Deus. Deixa eu passar o telefone aqui do WhatsApp da Rádio CBN, caso alguém queira fazer pergunta. Aproveita o momento, gente. Doutor Henrique Bonaldi é médico. Vem aqui com uma boa vontade danada para esclarecer suas dúvidas, tá? Um remédio que não está fazendo efeito, uma dor que não passa, sei lá, uma doença que você tem dúvida. Aproveita que ele explica. WhatsApp, Patrícia Valim. 992-994297. Você esqueceu, Mário. Uma afta, uma Afta, eu nunca mais vou íngua. falar, nem afta, nem íngua. Não vou... Sabe que apareceu um calombo nas minhas costas, doutor? Eu estou em dor na lombar. Eu tenho um negócio que é quase uma hérnia de disco, mas não é uma hérnia de disco. É quase que o líquido lá que fica entre as vértebras saiu. Ele só deu uma espaçadinha, assim, uma pequena ruptura, mas não rompeu totalmente. E apareceu um calombo do Neida. Do Neida não, já tem um tempinho que ele apareceu. Na lombar é normal isso, gente? O calombo não deve ter a ver. Isso chama protusão. Isso. Quando não é uma hérnia completa, é protusão discal. Ô, Mário, esse trem não dá calombo, não. Porque isso, o que tem de músculo na frente, você não imagina. Músculos fortes, grossos assim. Então, isso provavelmente é alguma outra coisa. Até tensão do músculo, por exemplo, aqueles nozinhos que fazem no músculo. Isso existe também. E aí tem jeito de dar diagnóstico nisso, né? Desde uma mera palpação do médico cirurgião até passar um ultrassom aí em cima. Ah, vou no meu ortopedista, vamos ver que diabo de calombo é esse aí que apareceu. Na lombar. Ruim, né? Tem um calombo. Ele passa um ultrassom e vê. Também não deve ser hérnia. Você é um paciente de hérnia. Você lembra como é que é hérnia? É completamente diferente, mas né? Quase não existe. Doutor? A hérnia é na frente, né? Exato, isso que eu tô falando. Para quem não entendeu o que é hérnia ainda, hérnia abdominal, né? Não é hérnia de disco. Isso. A hérnia abdominal, ela nada mais é do que a víscera, ou seja, os seus órgãos saindo pela parede do abdômen. Isso não acontece atrás, por isso, porque tem muito músculo e muito osso para segurar lá atrás. Aí não precisa preocupar, porque qualquer calombo atrás não é hérnia. Vai procurar outro diagnóstico. Então vou no meu ortopedista. Explica de novo aqui na rádio, que você explicou no Bom Dia Espírito Santo hoje, que foi tão interessante. Por que dá barulho quando a gente estala o dedo? É o seguinte, a gente tem tipo uma graxa, né, Mário? Tipo um óleo, igualzinho tem nas juntas, igualzinho tem nas correias do carro, por exemplo, igualzinho tem nas maçanetas, nas dobradiças. Você precisa de um óleo ali dentro para deixar aquilo correr suavemente. No corpo humano não chama graxa, não chama óleo, chama líquido sinovial. E ele é um líquido mesmo. Ele é um líquido viscoso, mas ele é um líquido. Ele é tipo uma gelatina antes de você endurecer ela. E aí, quando você faz esse movimento de estalar, que você abusa da amplitude do movimento, ou seja, era para o seu dedo chegar só a um tanto e você força ele para ele ir além do que ele está acostumado, você mexe o osso lá dentro de uma maneira muito abrupta. E ao mexer abruptamente esse líquido faz um barulho. E existe, às vezes, bolhazinhas de ar mesmo, de gás, que fica lá dentro, porque você fica muito tempo sem mexer essa articulação com essa amplitude, com esse tamanho. Então, quando você faz, expulsa a bolhazinha e mexe o líquido muito rápido. Aí dá esse som, esse barulhão, que é um barulho de impacto desse líquido. É isso que faz estralar. E aí a grande dúvida, né, Mário? É se isso faz mal ou não faz mal. Não, se você não fizer isso 497.982 vezes por dia, calma, que isso não vai te causar grandes danos. O problema é ficar obsessivo nisso, porque essa obsessão por fazer isso a cada 2 minutos vai fazendo com que as estruturas fiquem alongadas demais. Você estala só em amplitudes muito grandes, né, que alongam muito o tecido que tem em volta. Então é só para quem fica muito agarrado nesse tempo de estalar o dia inteiro. Eu estava lembrando do senhor também, doutor Henrique. Essas mensagens chegam no Instagram, né? E tem lá 5 percepções que você está envelhecendo e não nota assim. Uma delas, achei interessante, como é que a gente encolhe? A gente diminui de tamanho com o passar dos anos. Depois dos 50, assim, não é isso? Tava lá no Instagram. É isso mesmo. E depois de 60, 70 anos, isso pode chegar a quase 1 centímetro por ano, para você ter ideia. Isso é uma verdade. É mais ou menos o seguinte... Entre uma vértebra e outra, o que é a vértebra? É esse ossinho
Quem está em casa, passa a mão no cocoruco das costas, assim, ó, logo embaixo da nuca, no começo das costas, você vai ver uns ossinhos. Esses ossinhos fazem parte da vértebra. A vértebra, quem está no Google aí, coloca vértebra que vai entender o que eu estou falando. A vértebra ela é um osso. Aliás, ela é um osso bruto, rígido que só, pesado. Para separar uma vértebra da outra, porque você não fica igual um bambu, com um pedaço duro em cima do pedaço duro. Não é assim que você se locomove, não é assim que você faz torção do tórax. Você faz porque você tem um tal do disco que o Mário está falando que tem hérnia. Esse disco nada mais é do que uma estrutura esponjosa, uma estrutura cartilaginosa. É como se fosse, deixa eu pensar aqui, como se fosse o quê? É como se fosse uma borracha. Sabe uma rodinha de patins? Sim. É como se fosse uma rodinha de skate, uma rodinha de patins. É aquilo ali, é borrachoso. Ele é molengo. E é ele que deixa um disco equilibrar em cima do outro e ganhar mobilidade. É ele que deixa você virar de um lado para o outro, alongar de um lado para o outro. Com o tempo, Mário, esse disco vai perdendo a viscosidade dele, vai perdendo a capacidade dele, igual uma roda de patins que vai gastando, é a mesma coisa. E ele vai gastando e vai achatando, ele vai desidratando com o tempo, igual o idoso desidrata tudo, desidrata a pele, perde colágeno, é a mesma coisa, processo de envelhecimento normal. E aí o cara vai reduzindo o tamanho. Como nós temos 12, 15 discos, porque nós temos vértebra para dar, vender, jogar fora, um milímetrozinho que uma dessa reduza, como são 12, 15, 20, 45, aí você vai reduzindo a quantidade de peso enorme, porque mesmo que ela reduza um pouquinho, são várias. E aí o cara perde peso, desculpa, altura. Ele perde a altura mesmo. Interessante, a gente fica velho e mais baixinho. E eu acho que... Mário, desculpa, e a outra coisa é que a gente fica mais corcundinho. Já viu? Quando nós vamos ficando velho, nós vamos ficando mais corcunda. Você não fica mais com aquela pose de bonitão, né? Apresentador da Rede Globo, tal, e peito pra fora, joga bola. Você não fica, porque você vai perder. É verdade, vai perdendo a vaidade. Eu entro no hospital, aí eu tenho que ter uma certa pose para falar com o paciente, blá, blá, blá. Eu não vou ter essa pose, eu já vou ter um cara mais largado, os músculos já não são os mesmos, então você aumenta a cifose, que a gente chama, que é o cara que vai ficando corcundinho. É raro você ver um idoso de 75, 80, 85 anos aprumado, né, um cara completamente ereto. É até bonito de ver na rua, porque de tão raro que é. Então a gente não perde só do líquido, só do disco. A gente também enverga a coluna de um jeito que faz você reduzir o tamanho também. Olha como é que é o passar do tempo. A gente perde tamanho, mas a orelha continua crescendo, né? Não é? Extremidades, né? Orelha e nariz. É super comum crescer. E vai crescer, não adianta ficar triste com isso, não. Você vaidoso aí que está nos escutando, você vaidosa, fica triste não, meu bem, porque isso é uma boa notícia. Ficar velho é sinal de que você não morreu antes. Também acho. Você só vai ficar mais orelhudo, mais encurtado e mais corcunda. Mas fora isso, tá tudo bem. Tá vivo, né, doutor? Isso. Ô, Mário, sabe que o pessoal da cirurgia plástica, ele bate o olho no rosto de alguém, ele sabe a idade que o cara tem. Por quê? Porque tem umas marcas anatômicas que caem com certa idade. Por exemplo, aquele comecinho de bochecha caída perto do queixo, assim, ela é perto de 40, 45 anos. Então o cara se cuidou muito. Aí estica até 45, 48. Plástica, Mário? Desculpa que a gente olhou pra Beatriz aqui. A bochecha perto do queixo? Não, a sua tá boa. Lembra do Kiko? O Kiko é bochechudão. Sim. E a bochecha dele pende em direção ao queixo. É esse desnível que eu quero dizer. Entendi. A bochecha da gente vai caindo mesmo. Aí o cara bate o olho e fala assim, esse cara tem 45 anos, porque já caiu isso. Aí o pé de galinha, aí o buço da mulher no lábio fica todo cortado. Quantos anos tem? Então esses caras estudam isso, né? Entendi. Ninguém opera face com 18 anos igual a Bia, né? Álvaro, por que quando eu faço muito esforço, as minhas veias na testa dilatam? Pergunta do ouvinte Álvaro. O Álvaro, dilata todas as veias. É que você vê a da testa, porque na testa a gente tem menos músculo e principalmente menos gordura. O que te faz não enxergar no braço é que o braço, além de ter muito músculo e a veia está correndo por dentro do músculo e não na superfície da pele, tem bastante gordura. Gordura, inclusive, da própria pele. A derme tem uma camada chamada hipoderme que ela é cheia de gordura. E aí camufla esse vaso. E aí na testa a gente quase não tem esse mecanismo de proteção e fica tudo à mostra. E aí dá essa impressão de que é só o da testa, mas fica tranquilo, tá? Você tá vasodilatado da ponta do pé até a ponta do cabelo. É porque dá para ver mais nessas condições. É a mesma explicação para quem tem a veia da garganta. Tem gente que fala a veia da garganta parece que vai pular.
Esse aí ainda é mais forte ainda, porque esse aí às vezes é até a artéria da gente mesmo. Você vê pacientes em UTI que são bem magros, que às vezes estão usando remédios para segurar a pressão mais alta, você vê pulsar. Pacientes com insuficiência cardíaca, que o coração não consegue bombear o sangue para frente, fica para trás, você vê aquilo regurgitado. Então, no pescoço, você ainda tem a capacidade do vaso ela é maior, a bitola do vaso é maior. Então, lá na testa, nós estamos falando de menor do que uma caneta Bic, de bitola, de diâmetro. E no pescoço a gente está falando de um dedão. Olha para o seu dedão aí, que é mais ou menos esse tamanho dos vasos do seu pescoço. Então, no pescoço, para indivíduos magros, então é danado, você consegue enxergar funcionando. Uhum. O Vando pergunta o seguinte, sobre as vértebras que você falou. Os ginastas, então, devem ter vértebras bem maleáveis, por causa do impacto quando batem no chão, a pergunta dele. Eles têm uma capacidade de contorcionismo e de alongamento maior, e isso também é treino, certo? Mas pasme, eles também passam por maus bocados de protusão e hérnia discal, viu? Porque o atleta, né, Mário? O atleta, ele leva o corpo a um sobreesforço. Geralmente o atleta tem artrose mais cedo, geralmente ele tem patologias osteomusculares mais cedo. Por que o cara fica doente de osteomuscular mais cedo? Porque ele exigiu por mais tempo. Isso é igual cantor. Quem que você conhece que tem 70 anos, tirando o Zé Rico milionário, o Chororó, que canta bem até os 70, 80 anos? É raro, porque o cara usa de maneira sobre-humana. E aí, se ele não cuida, ele desgasta a região que ele está usando. Então, isso não é incomum no atleta, não. Volta e meio o atleta tem problema também. Perfeito. Henrique Bonaldi, obrigado, viu, doutor Henrique? Até a próxima terça. Tchau, gente. Vão com Deus. Boa semana para todo mundo. Até terça-feira que vem.